Há lugares onde o silêncio do deserto pode ocultar o pior dos pesadelos. Em meio à imensidão árida, muito além das estradas conhecidas, existem histórias que desafiam a lógica e nos fazem questionar o que realmente se esconde no escuro. A cada segundo, o perigo pode surgir das sombras, pronto para nos perseguir quando estamos mais vulneráveis. Se você acha que está preparado para encarar o desconhecido, permaneça aqui. Este vídeo apresenta 3 relatos reais de terror, vividos por pessoas que jamais serão as mesmas depois do que testemunharam. Fique atento, pois o deserto pode ser tão traiçoeiro quanto fascinante. Primeira história. A mina abandonada na Mojave. Aconteceu há pouco tempo, envolvendo um estudante do último ano do ensino médio que morava em Nevada desde que nasceu. Ele e os amigos sempre buscavam locais abandonados para explorar, especialmente naquela região marcada por construções esquecidas e túneis desativados. Charles, o mais enigmático do grupo, era quem encontrava os lugares mais estranhos. Em certo dia, ele apresentou uma pista obtida de uma conta suspeita no Instagram, algo sobre minas abandonadas espalhadas pelo deserto da Mojave. O estudante, Charles e o amigo James decidiram se aventurar. Pegaram um velho Wrangler, adequado para rodar longe das estradas principais, e partiram rumo a um ponto marcado por coordenadas incertas. A estrada de terra parecia infinita e o calor só aumentava. James começou a duvidar de que chegariam a qualquer lugar. Porém, pouco antes de desistirem, avistaram algo estranho. Uma estrutura de madeira meio desabada, encravada numa encosta poeirenta. Parecia uma entrada de mina, parcialmente obstruída, mas ainda aberta o suficiente para permitir a passagem. Chegando mais perto, constataram que aquilo definitivamente era um antigo eixo de mineração. Charles arremessou uma pedra ali dentro para ver se ouviam algum barulho. O som metálico ecoou algumas vezes antes de desaparecer, indicando uma boa profundidade. Assim, usando lanternas e máscaras para evitar poeira e partículas perigosas, os 3 iniciaram a descida. O túnel formava um declive acentuado, mas não a ponto de precisarem se arrastar. Apenas tinham de tomar cuidado para não escorregar. O frio que sentiam à medida que avançavam contrastava com o calor sufocante do deserto. Chegaram finalmente a um ponto plano, onde o túnel se ramificava em várias direções. Os trilhos antigos e suportes de madeira ainda estavam ali, enferrujados, cobertos de poeira grossa. Era um cenário sombrio, mas nada realmente chamava a atenção. Nenhum objeto de valor, apenas destroços velhos. Foi então que ouviram um barulho diferente. Algo sendo arrastado, um som metálico ou de madeira esfregando no chão de terra. Os 3 ficaram paralisados. Decidiram apagar as lanternas para ouvir melhor. O som repetiu-se mais próximo. O coração do estudante batia descontrolado, assim como o de Charles e James. Após alguns segundos de tensão, James, sem querer, acionou o interruptor da lanterna, revelando momentaneamente a presença do grupo. Tudo ficou em silêncio. De repente, um estrondo metálico ecoou nas profundezas, como se alguém tivesse largado um objeto pesado. Logo após, um grito medonho cortou o ar, algo que soava quase inumano. Eles correram instintivamente. O estudante estava atrás, apavorado, tentando não tropeçar. Porém, num descuido, pisou em falso e perdeu um de seus sapatos. Mesmo sentindo dor nos pés, continuou escalando o declive o mais rápido que podia. Charles e James já subiam desesperados. Escorregões, arranhões e o medo de serem agarrados por seja lá o que estivesse naquele túnel os impulsionaram a seguir, até que finalmente emergiram no ar livre. Ferido e sem um sapato, o estudante precisou de ajuda para chegar até o carro. James assumiu a direção, arrancando dali com urgência. Em total silêncio e tensão, dirigiram até encontrarem um hospital para tratar o pé do rapaz, que ganhara vários cacos e farpas encravados. Dias depois, já recuperado do susto, o estudante ouviu de James que o amigo perdera a carteira no tumulto. Resolveram voltar ao local, mas só até a entrada. Ninguém queria entrar de novo. Ao chegarem, encontraram apenas o sapato que o estudante perdera, largado na frente da mina. O calçado estava rasgado, com marcas de dentes, como se algo o tivesse mordido.
Sem explicações lógicas e sem querer arriscar um novo encontro, foram embora. Charles tentou contatar outra vez a conta misteriosa do Instagram que o levara àquele local, mas jamais obteve resposta. Segunda história: o casal em meio ao deserto. Esse segundo acontecimento envolve um casal, namorando há cerca de 6 meses, ambos apaixonados pela natureza. Acostumados a acampar em florestas e lagos, decidiram experimentar a imensidão silenciosa do deserto. Ouviram falar de um ponto remoto, sem infraestrutura, onde o céu noturno seria espetacular para observar estrelas. Dirigiram por horas até encontrarem o local um vasto nada, sem qualquer sinal de vida humana. Nos 2 primeiros dias tudo correu bem. Passaram o dia explorando, cozinhando em fogo brando, e à noite contemplando o firmamento pontilhado de estrelas. Entretanto, havia um detalhe inquietante. Em ambas as noites, já quase de madrugada, eles escutaram um uivo distante. Era prolongado, baixo, não se parecia exatamente com o grito de qualquer animal que conhecessem. Ainda assim, tentaram se convencer de que devia ser alguma espécie típica do deserto. Na terceira noite, tudo mudou. O rapaz acordou subitamente ao ouvir passos em volta da barraca. Pareciam cautelosos, pisando na areia. Ele ficou estático, sem conseguir acender a lanterna ou chamar a namorada, dominado por um pavor que jamais sentira antes. Os passos se aproximaram, então pararam. E no silêncio completo, surgiu o barulho de um isqueiro aceso. Uma chama pequena iluminou a barraca por fora, balançando como se alguém segurasse e movimentasse aquele fogo próximo ao tecido. De repente a chama aumentou, como se tivessem acendido algo maior, talvez um pano ou um tipo de tocha. Ele sentiu o calor intensificar rapidamente e o fogo foi jogado contra a barraca. Sem opção, ele e a namorada reagiram, tentando salvar seus pertences às pressas. Jogaram água, pisaram nas chamas, gritaram tudo em meio à adrenalina. Por sorte, conseguiram conter o incêndio antes que se espalhasse pela vegetação seca. Quando pegaram a lanterna e procuraram ao redor, não encontraram ninguém. Em pânico, começaram a recolher o que restara do acampamento para ir embora naquele instante. Estavam desorientados, pois a escuridão e o medo deparam-se com a urgência da fuga. Ainda assim, após algum tempo de caminhada rápida, localizaram a caminhonete. Na pressa, dirigiram rumo à estrada principal, enfrentando buracos e trechos traiçoeiros no caminho. Em certo ponto do trajeto, ouviram novamente o mesmo uivo distante, só que desta vez não era apenas um. Havia múltiplas vozes, gritando e gemendo de forma agonizante, como se diferentes criaturas expressassem sofrimento ou fúria. Eles não quiseram esperar para entender o que acontecia. Continuaram até encontrarem outros carros e se sentirem minimamente seguros. Ligaram para a polícia, mas a região era tão inóspita que provavelmente não haveria muito a fazer. O casal saiu dali com a certeza de que alguém ou algo os atacara intencionalmente. E uma pergunta persistiu em suas mentes: quem se esconde no deserto, pronto para transformar um simples acampamento em um pesadelo? Terceira história: a mãe misteriosa e o perigo na estrada. Por fim, o último relato envolve uma mãe com um passado desconhecido. Ela fora criada em uma cidade fronteiriça no norte do México e mudou-se para os Estados Unidos ainda jovem. No entanto, sempre evitou falar de sua infância e das pessoas que deixou para trás. Seu filho cresceu nos Estados Unidos, sem saber quase nada sobre o passado materno. Apenas ouvira uma piada de que o lado político da família era tão envolto em segredos quanto o lado fora da lei. De resto, só havia algumas menções a um tal de R, um nome que aparentemente causava tensão sempre que surgia. Um dia, o rapaz viajava pelas estradas do Arizona, conversando com a mãe ao telefone. Falavam sobre futebol europeu, algo que ambos adoravam. Ele percorreu um longo trajeto sozinho, até que avistou 2 caminhonetes bloqueando a via. Reduziu a velocidade sem entender o que estava acontecendo. Em segundos, homens armados surgiram e mandaram que ele saísse do carro. O telefone ainda estava em chamada com a mãe, mas ele não teve tempo de desligar. Com armas apontadas, tiraram dele carteira, celular, chaves. Outro veículo se aproximou por trás, deixando-o encurralado.
Parecia um assalto à mão armada no meio do nada. Um dos homens entrou no carro do rapaz e notou a chamada ativa. Em vez de desligar o telefone, ele começou a ouvir a voz da mãe do outro lado. Houve uma conversa em espanhol, incompreensível para o filho, que não falava o idioma. O homem repetia um nome R, enquanto os demais se aproximavam, confusos. Pouco depois, os três olharam fixamente para o rapaz e devolveram tudo, exceto o dinheiro da carteira. Um deles chegou a sorrir e murmurar, "Tax". Em seguida, foram embora rapidamente. O jovem, tremendo, retornou ao volante e continuou a viagem, chocado. Ao ligar de volta para a mãe, ouviu apenas uma desculpa improvável. Ela dissera que ameaçara chamar a polícia e rastreá-los. Ele não acreditou. Parecia claro que havia algo mais profundo naquele diálogo, algo ligado a um passado que ela insistia em não revelar. Temendo criar novos problemas, ele deixou a história quieta, embora se sentisse cada vez mais certo de que a mãe mantinha conexões poderosas e perigosas. Desde então, ele carrega essa dúvida. O que realmente aconteceu naquele dia na estrada e qual o papel de R em tudo isso? Talvez a mãe tenha laços com algum grupo ou cartel e o simples fato de mencioná-lo fez com que os criminosos o libertassem. A verdade permanece encoberta pelo silêncio. Esses três relatos mostram quão imprevisível pode ser a vastidão do deserto e os segredos que as pessoas guardam. Regiões isoladas, onde a solidão deveria trazer paz, acabam revelando facetas sombrias, capazes de assombrar a vida de quem ousa explorá-las, ou simplesmente cruzar seu caminho. É um lembrete de que nem sempre o pior perigo vem do sobrenatural. Às vezes, é o lado mais obscuro do ser humano que desperta o terror. Se você chegou até aqui, é sinal de que aprecia histórias de arrepiar. Portanto, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos assustadores como esses. E se quiser continuar mergulhando em momentos de puro suspense, há mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clique para conferir e descubra outras narrativas igualmente sombrias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.